Olá, professor Abner aqui, e hoje nós vamos começar a tratar mais profundamente sobre a conservação do momento, né? Momento aqui, o momento linear das partículas ou dos corpos, né? Então, nós já falamos um pouco sobre conservação do momento, quando nós tratamos do princípio da dinâmica, né? Quando nós associamos a terceira lei de Newton com a conservação do momento. Então vamos começar falando de um sistema de duas partículas, onde essas duas partículas elas interagem por uma força, onde a partícula 1 sente uma força devido a 2 e a partícula 2 sente uma força devido à partícula 1. Né? Então aqui é a partícula 1, aqui é a partícula 2. Então pela terceira lei de Newton, nós sabemos que na sua forma forte, né, que a gente chama da terceira lei de Newton, a força F12 ela será igual a menos a F21, né? Ou seja, terceira lei de Newton, essas forças formam para ação e reação, elas estão sobre a mesma linha de ação e elas são opostas, né? Elas estão sobre a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então, e elas possuem mesma intensidade, né? Mesmo modo. Então, por isso que essa relação é válida. Bem, a gente pode escrever isso, então, como dp1 dt, né, que é a força, então, escrever através da taxa da variação do momento com o tempo, que nós já discutimos isso bastante em outro vídeo, sobre a terceira lei de Newton. Então, P1 é o momento da partícula 1, né, e a taxa como esse momento varia com o tempo é a força sobre a partícula 1. Isso então vai ser igual a menos dp2 dt, que P2 é o momento da partícula 2 e dp2 dt, então é a taxa com que o momento da partícula 2 varia com o tempo. Isso é basicamente a força. Bem, a gente pode passar esse termo então para o lado de cá e a gente tem então que d dt de P1 mais P2, isso tem que ser igual a zero, né? O que nos leva ao seguinte, né? Se a derivada em relação ao tempo de algo, né, de uma determinada variável, isso é igual a zero, é porque, na verdade, esse termo dentro da derivada, na verdade, não é uma variável, é uma constante. Então, P1 mais P2 é o momento total desse sistema formado por duas partículas, né? Esse sistema como um todo. Esse sistema é fechado se a gente considerar que o nosso sistema é formado pelas duas partículas. Então, P1 mais P2 é o momento total desse sistema como um todo e isso é constante, né, que é o princípio da conservação do momento linear desse sistema. Ou seja, que o momento ele é constante durante o momento total, ele é constante durante todo o movimento, né? Mas o momento de cada uma das partículas individualmente, não é constante. Mas a soma dos momentos, sim, é constante, né? Então, isso a gente já mostrou anteriormente em outro vídeo. Bem, o que é interessante aqui, então, é falar sobre esse segundo ponto, que é sobre força externa, né? Então, por exemplo, se a gente tiver aplicado sobre a partícula 1, uma força externa, por exemplo, aqui, F1 externa, vou chamar assim, e aqui a gente tiver uma força F2 externa sobre a partícula 2, veja que agora F1 e F2, da maneira como eu escrevi, eles não estão sobre uma mesma linha de ação, é só uma força externa aí sobre a partícula 1 e a partícula 2. Então a gente pode reescrever essas equações que vão dizer a dinâmica
do nosso problema da seguinte forma, né? Então, dp1 dt é agora F12, né, a força que 1 sente devido à partícula 2, mais a força externa sobre essa partícula que é F1 externa. E sobre a partícula 2, a força, que é dp2 dt, é igual a F21, né, a força que a partícula 2 sente devido à presença da partícula 1, mais uma força externa 2 aplicada sobre a partícula 2, né? A gente sabe, então, da terceira lei de Newton que, vou escrever novamente, como F12 é igual a menos F21, então F12 mais F21 é igual a zero, né? Logo, a gente conclui que quando a gente tem ação de forças externas, então se a gente fizer dt P1 mais dp2 dt, que é o que? É a força resultante sobre esse sistema, será então igual a F1 externo, né, a força externa aplicada sobre a partícula 1, mais a força externa aplicada sobre a partícula 2. E a gente pode entender que isso daqui é a força resultante sobre o sistema de duas partículas, né? Então, F1 mais F2 é a força externa total sobre esse sistema de duas partículas, né? Então, só para deixar claro, né, F externo é a resultante sobre o sistema total, né? Sobre o sistema de duas partículas. Ok. Logo, a gente pode também dizer que disso a gente tem que d dt, né, de P1 mais P2, isso é igual a dp dt, onde esse P é o momento total do sistema de duas partículas. Isso é igual desculpa, né? Igual a força total externa, que é F1 mais F2 externo. Bem, para que o sistema esteja em equilíbrio, ou seja, para que nesse sistema de duas partículas, né, a gente, com a ação de forças externas, que agora eu estou incluindo a ação de forças externas, uma condição para que o momento se conserve, se a gente utilizar a condição para que o momento se conserve, né? Assim, um caso em que mesmo com a ação das forças externas, o momento total do sistema se conserve, né? Então isso seria a situação em que a taxa de variação do momento total instantânea, né, do momento total com relação ao tempo, teria que ser zero. Isso significa que
F1 externo mais F2 externo tem que ser igual a zero, né? Então, nessa situação, então a gente chega à conclusão que nessa condição, F1 externo igual a menos F2 externo, né? E da forma como eu desenhei aqui no diagrama de forças F1 externo, né? Eu até coloquei de propósito aqui o F1 para cima e o F2 para baixo. Coloquei eles de maneira opostas, né? Para exemplificar essa possibilidade, né? Claro que tudo depende da intensidade de F1 externo e de F2 externo, né? Mas para que a gente tenha uma condição de equilíbrio, ou seja, uma condição em que dPdt, esse P, no momento total do sistema ser conservado, né? Então, nesse sistema de duas partículas, a força externa sobre a partícula 1 tem que ser igual a menos a força externa sobre a partícula 2. Agora sim, vamos incluir uma novidade aqui. Os dois pontos. Na verdade, o ponto anterior a gente discutiu basicamente, rapidamente, a relação da conservação do momento com a terceira lei de Newton, que a gente já tinha feito isso em vídeo anterior, e acrescentamos o fato de ter forças externas atuando e como que isso iria modificar a nossa conservação, caso a gente tivesse uma conservação no momento, né, com a atuação de forças externas. Tá. Então, agora, nós vamos incluir então, esse novo ponto, que é um sistema, de novo, um sistema de duas partículas, mas nós vamos incluir o conceito de centro de massa aqui. Então, se a gente tem duas partículas aí, e novamente, né, elas interagem uma com a outra, então a gente tem uma força sobre 1 devido a 2 e uma força sobre 2 devido a 1, né? Bem, o momento total, na verdade eu vou escrever primeiro assim, né, um rascunho aqui, ó, o momento da partícula 1, vamos supor que ambas as partículas tenham massa m, tá? Então, ambas as partículas têm a massa m, o momento da partícula 1 é m dr1 dt, onde R1 é o vetor posição da partícula 1, que, obviamente, como essa partícula está em movimento, esse vetor R1, ele depende de t, né? Assim como R2, que é o vetor posição que localiza a partícula 2, ele depende do tempo, né? Então, o momento P1 a gente pode escrever assim, e o momento da partícula 2 da mesma forma, né? Considerando que ambas têm uma mesma massa m, tá em m dr2 dt, né? De tal forma que o momento total P, que é P1 mais P2, é simplesmente o que? M, então, dr1 dt mais m dr2 dt. E isso, como a massa é a mesma, a gente pode tirar a massa em evidência e também a derivada, que é comum aos dois, porque é em relação ao tempo. Então, é m d dt de R1 mais R2. R1 mais R2.
Bem, aí a gente pode procurar localizar aqui quem que é, né, R1 mais R2, tá? Então, R1 mais R2, veja, vai ser, vou tentar colocar aqui, né? Eu vou fazer um corte aqui e já volto com a geometria desse problema. Bem, então, aqui de volta, né? Então, se a gente somar o vetor R1 mais R2, a gente pode, como são dois vetores, a gente pode usar a regra do paralelogramo, né? Que nós já mostramos lá no início do curso, nós mostramos, né? Mas, enfim, é só somar os dois vetores. Então, eu fechei aqui o paralelogramo, né? Essa daqui é a projeção do R2 aqui, né? Que é a projeção do R1 aqui. E a diagonal desse paralelogramo é a soma de R1 com R2, certo? Então, o que vai ser interessante aqui para a gente, na verdade, vai ser determinar um vetor, né, que seja, na verdade, a mediana, eu vou colocar de verde aqui, a mediana entre a distância entre a partícula 1 e 2. Então, a gente tem aqui esse ponto aqui é exatamente a mediana entre a distância, né? Estava exatamente no centro entre a distância da partícula 1 e 2, tá? E aí, esse vetor aqui é que vai ser importante para a gente. Eu vou chamar ele de um vetor R, né? Um vetor R maiúsculo, né? Um Rzão, né? Que a gente costuma dizer nas aulas. Bem, esse vetor Rzão, ele é exatamente a metade desse vetor como um todo, que é a soma de R1 mais R2. Bem, então, veja aqui, né? Então, o P, o momento total desse sistema de partículas, é m de dt, tá? Vezes o que? R1 mais R2, pela nossa definição ali, é 2Rzão. 2Rzão. Né? De tal forma que, então, a gente pode igualar isso simplesmente com m de dt R1 mais R2, tá? Aí, olhando agora só para esta igualdade aqui, né? Isso é igual ao momento total do sistema de duas partículas, mas olhando para essa igualdade aqui, a gente nota que a massa a gente pode cortar, e que, bem, a gente tem uma derivada em relação ao tempo desse vetor 2R, 2Rzão, e uma derivada em relação ao tempo de R1 mais R2, que é o 2Rzão, como a gente definiu. Daí a gente tira, então, que Rzão, e isso vem da própria definição nossa, né? Lá daquela distância definida pelo vetor Rzão. E Rzão é, então, R1 mais R2 dividido por 2. Certo? Isso daqui já vem da nossa própria definição, né? De quem que é o Rzão, né?
Bem, continuando então, se a gente tiver a ação de forças externas sobre esse sistema, né? Então, de novo, se a gente tem lá, vou colocar aqui de uma cor mais diferente, se a gente tem lá a ação de uma força externa aqui sobre a partícula 1, opa, estou colocando no lugar errado. Se a gente tem uma ação de uma força externa aqui sobre a partícula 1, e uma ação também de uma força externa aqui sobre a partícula 2, vou colocar uma força externa qualquer, né? Sobre qualquer direção. Então, com a ação de forças externas, a gente pode escrever, a gente sabe então que, como a gente mostrou anteriormente, que dp dt será igual a F1 externo mais F2 externo, né? A força F externa sobre a partícula F1 mais a força externa sobre a partícula 2, né? E isso é igual, por essa expressão aqui, bem, 2 é constante, né? 2 é constante aqui, isso é igual a 2m derivada segunda em relação ao tempo, né? Desse vetor Rzão que a gente definiu. Agora, interessante aqui, né? Bem, antes de falar essa coisa interessante, a gente sabe que F1 mais F2 é a força externa total sobre esse sistema de duas partículas, né? E aí nós temos aqui, então, isso é igual a F externo sobre o sistema como um todo. Bem, outro ponto interessante aqui é que 2m é a massa total sobre esse sistema de duas partículas, porque nós estamos considerando que as partículas têm massas iguais, né? Então 2m é a massa total desse sistema de partículas. Eu vou chamar de m maiúsculo a massa total desse sistema de partículas, tá? Então a gente obtém por fim que a força externa sobre esse sistema como um todo, né? A gente pode escrever como, né? A gente também tem esse lado aqui da igualdade, lá quando a gente escreveu o momento. Então, a força externa total sobre esse sistema é igual a mzinho, né? D2 dt2 de R1 mais R2, e isso é igual a mzão D2 R dt2, né? Onde Rzão é dado por essa expressão aqui, né? É dado por essa expressão aqui. Então, R1 é a posição da partícula 1, posição de 1, né? Posição da partícula 1 em relação a O, né? Em relação a O, né? Veja, voltando aqui,
R1 é o vetor posição em relação a O. R2 é o vetor posição em relação a O. E esse Rzão também é um vetor posição desse ponto aqui em relação a O. Em relação a O. Então, R2 é a posição de 2 em relação a O. E R é uma posição que a gente vai chamar de posição de centro de massa. Posição de centro de massa. Centro de massa em relação a O, que é o centro, que é a origem do nosso sistema de referência. Certo? Então, a gente pode dizer que a gente pode pegar o nosso sistema de duas partículas e pensar nele como um sistema de uma partícula com a massa total igual a 2mzinho, né? Igual a massa total desse sistema, que se move segundo a posição de centro de massa. Se move segundo a posição de centro de massa. É regido pela posição de centro de massa, pelo vetor, né, posição de centro de massa. Então, esse vetor aqui, Rzão, ele diz onde está o centro de massa do nosso sistema. Onde está o centro de massa do nosso sistema. Tá? Então, veja, o que nós mostramos por essa expressão aqui, é que nós podemos descrever o nosso sistema de duas partículas definidas pelos vetores R1 e R2. Essas duas partículas nós supusemos que elas têm a mesma massa. Então, a gente pode escrever isso como, resumir esse sistema de uma maneira mais simples, como se fosse um corpo só, de massa total, a soma das duas massas, a soma das massas das duas partículas que comportam esse sistema, se movendo com uma aceleração que é dada segundo como o vetor Rzão acelera com o tempo, né? Como que a gente escreve a aceleração a partir desse vetor Rzão? Né? Segundo essa derivada segunda em relação ao tempo do vetor Rzão. Esse vetor Rzão é o vetor que define o ponto de centro de massa do nosso sistema como um todo, né? E é isso, né? No próximo vídeo, nós vamos estender isso para um sistema de várias partículas e partículas de massas diferentes, tá? Então, o vídeo fica por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Deixem comentários, sugestões. Deixem se gostaram do vídeo. É isso. Até mais. Abraço.